Estamos no mês da Bíblia, mês de Josué, nesse fim de semana que é o 24º do tempo comum. Vamos meditar sobre as parábolas da misericórdia de Lucas, capítulo 15. As 3 parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. A parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso é preparada pelas 2 anteriores, a ovelha e da moeda perdidas. O evangelho de hoje pertence ao gênero literário específico que é a parábola. Há um risco de se ler uma parábola como se fosse uma narrativa de crônica, com uma correspondência exata entre cada detalhe da história, com um significado oculto que deve ser buscado na interpretação. Os padres da igreja faziam isso quando a parábola era confundida com alegoria. Eles faziam um texto dizer coisas que aquele texto não diz, em detrimento das coisas que o texto diz. A finalidade da parábola, porém, é justamente envolver o leitor, o ouvinte, que irá se identificar com algum personagem, com alguma situação da história contada. Um exemplo eficaz é a parábola contada pelo profeta da corte de Davi, Natã, em 2 Samuel 12. Davi acaba de cometer um grave pecado ao mandar matar Urias, seu rival. Natã não consegue ficar calado e encontra uma maneira de contar uma história ao seu rei, que no final é levado, quase sem perceber, a uma autoacusação. A parábola sempre levará o leitor, ouvinte, a fazer um julgamento que acabará por ser, em última análise, um julgamento sobre a sua própria vida. Nas 3 parábolas do Evangelho de hoje, Lucas, segundo Dante, é o escriba mansuetudinis Christi, mostra Jesus misericordioso para com os pecadores. Devemos observar o seu leitmotiv, que é a alegria. Assim haverá mais alegria no céu, diz nas 3 parábolas. As parábolas são motivadas pelo fato de que Jesus acolhe aqueles que, para os escribas e fariseus, estavam definitivamente excluídos do reino. O texto começa: os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz a refeição com eles. Os escribas e fariseus tinham a pretensão de levar o povo a Deus. Mas como? Pela observância da lei, das regras, das práticas religiosas. Mas Jesus escolhe um caminho diferente. Ele não quer levar as pessoas para Deus, porque ele sabe que quando se quer levar alguém para Deus, inevitavelmente, alguns ficarão para trás, outros ficarão excluídos. Jesus quer levar Deus para os seres humanos. E para isso, só há um caminho: o da misericórdia e da compaixão de Deus. Exatamente, porém, esses personagens, escribas e fariseus, são os devotos e observantes da lei. Em vez de ficarem felizes e colaborarem com Jesus, se colocam contra ele. Já os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Quem procura Jesus são os excluídos da religião, a escória da sociedade, e os marginalizados que, por outro lado, percebem na mensagem de Jesus uma resposta ao desejo de plenitude de vida que cada pessoa carrega dentro de si. Mesmo que alguém esteja vivendo numa direção errada, no pecado, sempre há um desejo de plenitude, um sonho de felicidade. Infelizmente, por alguma razão, alguém escolheu caminhos errados, afundando no desespero e na tristeza. Os pecadores aproximam-se de Jesus para o escutar. As pessoas piedosas, no entanto, escribas e fariseus, ou seja, os teólogos oficiais do tempo, criticavam Jesus. Jesus
palavra significa Deus salva, mas eles não precisam dessa salvação. E nem pronunciavam o nome de Jesus, sempre se dirigem a ele com um termo bastante rude e depreciativo, este homem. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Uma parábola não é dirigida aos discípulos de Jesus, mas aos escribas e fariseus, isto é, inimigos dele. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Ninguém que tenha juízo perfeito deixa 99 ovelhas no deserto à mercê de animais e ladrões para ir buscar uma ovelha que se perdeu. E nem tem certeza que vai encontrá-la. Mas Jesus é o pastor que deixa as 99 ovelhas para ir em busca da única que se perdeu. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. Escribas e fariseus poderiam imaginar que o protagonista amarraria uma corda em volta do pescoço dela e a força de pontapés a conduziria para o aprisco, fecharia a porta para que não saísse mais, repreendendo-a e castigando-a. Em vez disso, quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. Porque é da natureza da ovelha poder perder-se, assim como é da natureza de uma moeda poder escorregar das mãos por entre os dedos. É da natureza do filho poder sair de casa. Por isso o leitmotiv das parábolas é a alegria. Chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Encontrei a moeda que tinha perdido. E eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos. Deus se alegra, os pecadores se convertem, o pastor e seus vizinhos se alegram, a mulher e suas amigas se alegram. Quem resmunga? Os escribas e fariseus. Um detalhe interessante, Jesus não esquece o mundo das mulheres. Se antes ele apresentou um homem, o pastor, eis que agora entra em cena uma mulher. Uma mulher que tem 10 moedas e perde uma. E também nesse caso, a reação é uma explosão de alegria. Porque Deus tem coração de pai e coração de mãe. Na terceira parábola, o filho mais velho representa a atitude dos escribas e fariseus. É como uma pessoa religiosa que sempre serviu seu pai como servo, que sempre obedeceu ao seu Senhor, às suas ordens, mas esse mesmo servilismo e obediência não lhe permitiram entender o coração do pai. Portanto, quando o pai se alegra com a volta do filho mais novo que estava morto e tornou a viver, o irmão mais velho, em vez de alegria, ele que tudo julga com os parâmetros religiosos da moral, se indigna, fica com raiva a tal ponto que de jeito nenhum quer entrar na casa com o irmão e com o pai. Deus cuida dos pecadores, a ponto de ir Ele mesmo em sua busca. Ele cuida de seus filhos, de todos, também e sobretudo daqueles dispersos por todos os lados. Manzoni, em sua obra clássica E Promesse Sposi, chegou à mesma conclusão com as palavras do cardeal Federigo, que se censura por não ter ido procurar o inominável. Diz: repito, eu é que deveria ter procurado o Senhor que tanto amei e lamentei e por quem rezei tanto, o Senhor que entre meus filhos, apesar de amar a todos de coração, eu desejaria acolher e abraçar, se acreditasse ser possível. Mas Deus sabe como fazer maravilhas e suprir as fraquezas e a lentidão de seus servos.
Deixemos as 99 ovelhas, respondeu o cardeal. Estão seguras no monte. Agora quero estar com aquela que se perdeu. Finalmente, a alegria pelo retorno do filho, pela ovelha e moeda encontrada. Haverá grande alegria no céu, também por cada um de nós. É o que acontece em cada Santa Missa, em cada igreja. Jesus acolhe os pecadores e come com eles. Um bom domingo a todos.